planeta, infelizmente, existem algumas pessoas que decidem trilhar o caminho do crime. Quando se tratam de mulheres, algumas presidiárias acabaram chamando mais atenção ainda, por conta das suas habilidades implacáveis e cruéis, ganhando até mesmo o título de mais perigosas das suas cadeias. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então, já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Emilia Carr é uma das mulheres mais perigosas do mundo. Aos 30 anos de idade, está no corredor da morte, ganhando o título de mulher mais nova na história criminal dos Estados Unidos que já recebeu a sentença capital. Mas por que ela é tão temida? E o que a torna uma prisioneira tão perigosa? Emilia foi condenada por um crime brutal que chocou o mundo. Em 2009, ela foi considerada culpada pelo assassinato de Heather Strong, mas esse não foi um homicídio qualquer. Os detalhes macabros do crime deixaram uma marca considerável na consciência da população e dos presidiários. A brutalidade do assassinato, combinada com a aparente falta de remorso de Carr, contribui para sua reputação sinistra. Ela demonstrou uma frieza assustadora durante o julgamento, sem mostrar nenhum sinal de arrependimento. Essa falta de empatia e humanidade a torna uma presença assustadora na prisão. Além disso, Carr possui uma personalidade manipuladora e astuta. Ela é capaz de exercer influência sobre outros detentos. Essas habilidades também intimidam as autoridades e presidiários. Mas talvez o aspecto mais temido de Emilia Carr seja o seu potencial para a violência. Seu passado sangrento sugere que ela é capaz de cometer atos extremos. Em resumo, Emilia Carr é temida por uma série de razões. Não é à toa que ela acabou recebendo a sentença máxima, que não é dada para qualquer um. A pena de morte só é dada quando o juiz chega à conclusão de que não há mais o que fazer para recuperar o detento, e liberá-lo de novo na sociedade seria perigoso demais. Sandy Dawn Nieves se tornou conhecida por um crime chocante que aconteceu em 1998 na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi condenada por matar suas 4 filhas e pela tentativa de assassinato de mais um filho ao incendiar sua casa. Na época, Sandy estava passando por dificuldades emocionais após uma série de relacionamentos ruins e problemas pessoais. Na noite do crime, ela colocou fogo na casa enquanto seus filhos estavam dentro, resultando na morte das filhas por inalação de fumaça. Seu filho, no entanto, conseguiu sobreviver ao incêndio. No tribunal, Sandy Nieves foi condenada por assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato e incêndio criminoso. Inicialmente, ela foi sentenciada à pena de morte, mas em 2021, a Suprema Corte da Califórnia reverteu essa sentença devido a erros no julgamento original, mudando sua pena para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na prisão, Sandy é temida por outros presos e pelos funcionários devido à natureza cruel e chocante de seus crimes. Ela é vista como uma prisioneira perigosa porque matou seus próprios filhos de maneira fria e calculista. Catherine Mary Knight nasceu em 1955 na Austrália. Desde pequena, ela viveu em um ambiente familiar complicado e cheio de tensões, sofrendo muitos traumas na infância que a afetaram profundamente. Ao crescer, Catherine se envolveu em vários relacionamentos abusivos. Em 1974, ela se casou com David Kellett, mas o casamento foi muito violento, com Catherine se tornando agressiva. Esse padrão de comportamento continuou em seus relacionamentos seguintes. Seu último parceiro, John Price, viveu um relacionamento marcado por constantes brigas e violência. Em fevereiro do ano 2000, Catherine perdeu o controle e cometeu um ato extremamente violento contra Price, que resultou na sua prisão. As circunstâncias do crime chocaram toda a Austrália, fazendo com que Catherine fosse vista como uma pessoa perigosa. Durante o julgamento, ficou claro que Catherine era capaz de atos muito violentos. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na prisão, Catherine é temida por outras detentas e pelos guardas devido ao seu histórico de violência extrema e comportamento imprevisível, sendo vista como uma ameaça constante por causa de sua capacidade de causar dano. Juana Barraza é uma criminosa mexicana famosa, conhecida como La Dama del Silencio. Nos anos 90 e 2000, ela aterrorizou a cidade do México, matando mulheres idosas que viviam sozinhas. Juana fingia ser uma funcionária do governo, oferecendo ajuda para programas de assistência social. Quando as vítimas deixavam ela entrar, Juana as atacava, usando objetos contundentes ou suas próprias mãos. Juana nasceu em 27 de dezembro de 1957 e teve uma infância difícil, crescendo na pobreza. Quando jovem, ela se envolveu na luta livre profissional, mas sua vida tomou um rumo sombrio nos anos 1990,
quando começou sua série de assassinatos. Ela escolhia suas vítimas cuidadosamente, aproveitando-se de sua vulnerabilidade. As mulheres idosas eram fáceis de enganar, e uma vez dentro de suas casas, Juana não mostrava misericórdia. A brutalidade e a frequência de seus crimes deixaram a cidade em pânico, com muitos idosos vivendo com medo constante de serem os próximos. Juana foi capturada em 25 de janeiro de 2006, quando tentava fugir da cena do seu último crime. A polícia encontrou evidências que a ligou a pelo menos 10 assassinatos, agilizando o processo de julgamento da criminosa. Em 2008, Juana foi condenada por 16 assassinatos e roubo agravado, recebendo uma sentença de 759 anos de prisão. Na prisão, Juana ainda é considerada muito perigosa. Sua capacidade de enganar e sua frieza em cometer crimes a torna uma prisioneira temida. Ela também conseguiu continuar exercendo influência, intimidando as colegas da penitenciária e até mesmo alguns funcionários que preferem manter a distância de uma pessoa com um passado tão violento. Aileen Wuornos chocou o mundo ao assassinar 7 de seus clientes enquanto trabalhava como uma dançarina exótica nas estradas da Flórida entre 1989 e 1990. Ela afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que os homens tentaram cometer uma terrível violência contra ela. No entanto, sua falta de remorso e sua natureza violenta acabaram por traí-la, revelando a verdade por trás dos seus crimes violentos. Sua história de vida tumultuada também contribui para uma aura intimidadora. Aileen sofreu bastante na infância, foi abandonada por sua mãe e cresceu em um ambiente caótico. Essas experiências traumáticas moldaram sua personalidade, levando a desenvolver transtornos de personalidade e comportamento explosivo. Além disso, Aileen se mostrou uma pessoa manipuladora, capaz de usar sua inteligência para conseguir qualquer coisa que quiser. Ela também teve um histórico de comportamento autoprejudicial, incluindo tentativas de atentado contra sua própria vida. You killed 7 men. Yes, you And did. I'm asking you, what got you to kill the 7 And I'm men? telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Ela é temida na prisão devido à sua natureza violenta, falta de remorso e habilidade de manipulação. Sua história de vida tumultuada e seu comportamento imprevisível a transformam em uma das prisioneiras mais perigosas e temidas dos Estados Unidos. Linda Anita Carte, nascida em 5 de outubro de 1958, é uma ex-professora que atualmente está no corredor da morte nos Estados Unidos. Ela foi condenada à morte em fevereiro de 2002 pelo sequestro e assassinato em 2001 de Joana Rodrigues, de 20 anos, com o intuito de roubar o recém-nascido de Rodrigues. Linda alegou ter sido incriminada por seus co-réus, traficantes de substâncias ilícitas, porque ela havia sido informante. Não dá para saber se ela é realmente inocente ou se fez parte desse atentado. Atualmente, ela continua aguardando no corredor da morte, mas sua história chamou bastante a atenção da mídia por ela poder ser uma pessoa inocente prestes a perder a vida por conta do sistema prisional. Segundo as autoridades, Linda e seus cúmplices invadiram uma casa em maio de 2001, sequestraram uma jovem de 20 anos e seu bebê recém-nascido. Embora o bebê tenha sido encontrado ileso, a mãe morreu, resultando em um crime assustador que ganhou a atenção e o medo de outros prisioneiros. Além disso, Linda é vista como uma prisioneira perigosa devido ao seu passado controverso. Ela foi condenada anteriormente por roubo de carro e por se fazer passar por agente do FBI. Sua sentença de liberdade condicional foi vinculada ao trabalho como informante, mas ela acabou sendo presa por acusações relacionadas ao que ela deveria informar. Embora Linda tenha apelado de sua condenação, suas tentativas foram infrutíferas, mantendo-a no corredor da morte. Seus defensores argumentam que ela foi injustamente condenada e que não há evidências científicas que a conectem diretamente ao local do crime. No entanto, suas impressões digitais foram encontradas no carro onde o corpo da vítima foi descoberto. Enquanto Linda aguarda sua sentença final, sua presença na prisão continua causando medo e fascínio entre os detentos e a sociedade em geral. Maria Liciardi nasceu no ano de 1951 em Nápoles, na Itália. Sua família estava envolvida com a máfia italiana, então desde jovem ela conheceu o submundo do crime organizado. Seu pai era um chefe local da Camorra,
um temido grupo criminoso italiano. Quando seus irmãos e marido foram presos, Maria aproveitou a oportunidade para liderar o clã Liciardi, se tornando a primeira mulher a chefiar o clã. Sob sua liderança, o clã cresceu muito, controlando o tráfico e expandindo para o comércio de outros produtos e serviços ilegais. Maria ficou conhecida por sua inteligência e crueldade. Ela explorava mulheres vulneráveis e comandava uma vasta rede criminosa. Por conta dos seus feitos, logo ficou conhecida como La Madrina. Maria era conhecida por ser muito perigosa na prisão. Ela continuava a comandar suas operações criminosas mesmo estando presa. Suas ordens ainda eram seguidas por seus capangas do lado de fora. Isso a tornava uma figura muito poderosa e temida pelos outros prisioneiros. Mas demorou bastante para as autoridades conseguirem capturá-la. O reinado de Maria Liciardi começou a ruir quando houve uma briga sobre um carregamento de produtos ilícitos. Um clã rival vendeu um produto ruim, que causou a morte de muitos usuários. Isso gerou uma grande revolta pública e uma ação policial gigantesca contra os clãs da Camorra. Maria conseguiu se esconder por 2 anos, mas em 2001 foi finalmente presa. Em 2009 foi solta, mas presa novamente em 2021, dessa vez pelo crime de extorsão. Após a sua última captura, o clã Liciardi encerrou suas atividades de uma vez por todas. Andrea Yates é uma prisioneira conhecida e temida na cadeia por causa dos terríveis crimes que cometeu. Em 20 de junho de 2001, ela confessou ter afogado seus 5 filhos na banheira de sua casa em Houston, nos Estados Unidos. Antes dos assassinatos, Yates sofria de depressão pós-parto severa, psicose pós-parto e esquizofrenia. Ela já havia tentado cometer um ato terrível contra sua própria vida e estava sob tratamento psiquiátrico. No dia do crime, Andrea esperou seu marido Rusty sair para o trabalho e, em seguida, cometeu os assassinatos. Ela chamou a polícia logo depois, confessando seus atos. Na prisão, Yates é vista como uma prisioneira perigosa por causa da natureza extrema dos crimes. Outros detentos e funcionários temem suas ações passadas e o que ela pode ser capaz de fazer no futuro. Mesmo recebendo tratamento em um hospital psiquiátrico de alta segurança, a memória de seus atos continua a gerar medo. Andrea Yates foi julgada em 2002 e condenada por assassinato capital. Embora o promotor tenha pedido a pena de morte, o júri optou por sentenciá-la à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. No entanto, em um novo julgamento em 2006, Yates foi considerada não culpada por razões de insanidade e foi internada em um hospital psiquiátrico. Apesar de estar em um ambiente de segurança máxima, o histórico de Andrea Yates e a gravidade de seus crimes continuam a fazer dela uma mulher extremamente temida. Sua história serve como um exemplo das tragédias que podem ocorrer quando problemas mentais e emocionais não são tratados adequadamente. Tânia Mara Ribeiro, de 46 anos de idade, é uma das prisioneiras mais famosas do Brasil. Alguns anos atrás, ela foi condenada por tráfico, mas cometeu muitos outros crimes, ganhando o apelido de presidiária mais perigosa. Tânia não esconde seu envolvimento em ações violentas contra a polícia, afirmando que não tem medo de matar ou morrer. Talvez o maior motivo por trás do seu apelido sejam justamente esses homicídios de policiais, crimes dos quais ela parece orgulhosa, conversando abertamente sobre com o jornalista da televisão. Durante a entrevista, Tânia relata que nem ao menos se recorda quantas vidas de policiais já tirou, de tantas que foram. A prova incriminatória que garantiu sua prisão foi uma tatuagem que ela tem nas costas com o nome do seu falecido marido, Leonardo Alves da Silva, integrante do Comando Vermelho, famosa facção criminal brasileira. Quantos policiais você já matou? Isso aí eu já não posso dizer quantos, porque a gente não faz as contas de quantos. Em troca de tiro é a mãe dele ou chora a mim ou chora dele. Então, que a chora é dele primeiro. Durante a entrevista, Tânia aproveitou para fazer uma denúncia de corrupção entre os policiais, alegando ter pago R$10 mil a choque para ser transportada de dentro de uma prisão até o fórum onde teria uma audiência. A sinceridade e audácia de Tânia em admitir seus crimes e envolvimentos com corrupção policial ilustram o quão complexa e perigosa está a situação atual do sistema prisional brasileiro. Maria Chata Leon é uma das mulheres mais temidas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mesmo após sua captura, ela continuou sendo uma das mulheres mais perigosas dentro da prisão. Maria, nascida em uma vida de pobreza, decidiu que queria poder e dinheiro. Desde jovem, Maria mostrou ser esperta e destemida, qualidades que a ajudaram na vida do crime. Ela começou a vender produtos ilícitos para sustentar sua família e, com o tempo,
montou uma rede de seguidores fiéis, tornando-se a rainha de uma facção criminosa. As autoridades sabiam do seu império, mas Maria era muito difícil de capturar. Ela sempre estava um passo à frente da polícia. Sua fama de violência implacável assustava a todos. Quem cruzava seu caminho muitas vezes acabava perdendo a vida. Ela usava câmeras de segurança e tinha muitas armas para proteger seu território. Porém, a pressão aumentou e ela decidiu fugir para o México. Somente quando seu filho foi morto e ela precisou retornar aos Estados Unidos para o funeral, foi que as autoridades conseguiram finalmente capturá-la. Na prisão, Maria León continuou sendo temida. Ela é conhecida por sua capacidade de liderar e manipular pessoas, e muitos acreditam que ela ainda tem conexões e poder, mesmo atrás das grades. Patricia Campbell Hearst, mais conhecida como Patty Hearst, é uma mulher famosa na história criminal dos Estados Unidos, que foi temida na prisão por causa de seu passado envolvido com o grupo extremista Exército de Libertação Simbionês. Nascida em 20 de fevereiro de 1954, ela é neta do magnata da mídia William Randolph Hearst. Patty ficou famosa após ser sequestrada em 1974, aos 19 anos, pelo SLA, o mesmo grupo guerrilheiro do qual ela foi acusada de participar mais tarde. Durante o cativeiro, Patty sofreu abusos e foi ameaçada de morte. Segundo seu testemunho, foi forçada a participar de atividades criminosas com o grupo. Um dos momentos mais marcantes foi quando ela participou de um assalto a banco armado em 15 de abril de 1974, que foi registrado em vídeo. Durante o roubo, Patty segurava um rifle e gritava ordens aos clientes do banco. Após 19 meses como fugitiva, Patty foi presa e acusada de crimes graves. Em 1976, ela foi condenada por roubo de banco e sentenciada a 35 anos de prisão, que depois foram reduzidos para 7 anos. Embora sua sentença tenha sido comutada pelo presidente Jimmy Carter em 1979 e mais tarde perdoada pelo presidente Bill Clinton, Patty já tinha criado uma reputação assustadora. Na prisão, Patty Hearst era vista como uma prisioneira perigosa. Sua ligação com o SLA e o fato de ter sido treinada em táticas de guerrilha e uso de armas de fogo a tornava uma presença intimidante entre as outras detentas. Judy Moran nasceu em 18 de dezembro de 1944 em Vitória, na Austrália. Ela cresceu em uma família de operários, mas sua vida mudou completamente quando Judy começou a se envolver com o mundo do crime. Ela se casou com Leslie Cole, que foi morto em um conflito de gangues em 1982. Depois, Judy teve um relacionamento com Lewis Moran, com quem teve 2 filhos, Mark e Jason Moran, que também se tornaram criminosos famosos. A família Moran esteve envolvida em diversos crimes chocantes na Austrália, mas em especial alguns assassinatos de gangues que ocorreram em Melbourne chamaram mais atenção da mídia. Na mesma época, Judy Moran ficou conhecida pela sua busca incessante por vingança e pelo envolvimento direto em vários desses assassinatos. Em junho de 2009, Desmond Moran, irmão de Lewis Moran, foi assassinado e a polícia descobriu que Judy Moran estava envolvida no crime. Ela foi presa e, durante o julgamento, os detalhes de sua participação nos assassinatos foram revelados. Judy Moran foi condenada a 26 anos de prisão, com um período mínimo de 21 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Na prisão, ela é temida porque sua história de violência e seu papel nos assassinatos das gangues fazem dela uma figura perigosa. Ela mostrou ser capaz de ordenar e cometer crimes brutais, o que a torna uma prisioneira com quem outros detentos e guardas precisam ter cuidado. Janine Anne Jones foi responsável pela morte de até 60 bebês e crianças, enquanto trabalhava como enfermeira nos anos 1970 e 1980. Em 1984, Janine foi condenada por assassinato e lesão corporal de um paciente. Ela usava injeções de medicamentos como digoxina, heparina e succinilcolina para causar crises médicas em seus pacientes, resultando em muitas mortes. A história de Janine é assustadora. Nascida no Texas, estado dos Estados Unidos, ela foi adotada por um dono de boate e sua esposa. Antes de se tornar enfermeira, trabalhou como cabeleireira. Janine se casou algumas vezes e teve 2 filhos. No hospital do condado de Bexar, em San Antônio, onde Janine trabalhava, muitas crianças morreram sob seus cuidados. O hospital, com medo de ser processado, não investigou a fundo e pediu para todas as enfermeiras auxiliares, incluindo Janine, se demitirem. Janine, então, foi trabalhar em uma clínica pediátrica em Kerrville, no Texas. Lá,
ela foi acusada de envenenar 6 crianças. Um médico descobriu que uma garrafa de succinilcolina, um medicamento que causa paralisia temporária, havia sido adulterada e Janine foi a principal suspeita. Em 1985, Janine foi condenada a 99 anos de prisão pelo assassinato de Chelsea McClellan, de 15 meses. Ela também recebeu uma sentença de 60 anos por quase matar Rolando Santos, um bebê com heparina. Em 2017, para evitar sua libertação antecipada, Janine foi acusada do assassinato de Joshua Sawyer, de 11 meses. Em 2020, ela se declarou culpada e foi sentenciada à prisão perpétua. Na prisão, Janine é temida e considerada perigosa. Sua história sangrenta a torna uma pessoa assustadora, mesmo entre outros criminosos. Além disso, suas habilidades em usar medicamentos para matar sem ser descoberta por tanto tempo agrega ainda mais medo nas pessoas que precisam lidar com ela. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.